Bom dia de novo. Caiu por causa da música. Voltamos. Deixa eu esperar o pessoal todo voltar, daí eu continuo. Então caiu por causa da música que eu botei ali. Ele disse, não, tu não pode tocar. Ah, tá bem. E a Carolina já tá me corneteando ali. Ela disse, tocou muita música, mas acontece, Carolina. Tudo acontece ao vivo. Então, o que eu estava falando? A gente está finalizando esse livro aqui, O Poder das Dakinis, provavelmente amanhã, provavelmente hoje, né? Mas o que eu pensei da gente fazer? Eu vou fazer uma proposta para vocês, porque olha como é que vai estar essa semana, tá? Essa semana toda tem Dharma a semana inteira. Semana que vem não terá Dharma, porque eu viajo domingo de novo a trabalho. Eu vou atender 2 hospitais lá em Minas Gerais, na região ali de volta, na região histórica, em volta de Ouro Preto, Mariana, Itabirito. Então eu vou atender aqueles hospitais. Aí eu passo a semana toda trabalhando por lá em Minas. E aí, o que eu pensei? Eu penso que essa semana, então, a gente termina a leitura deste livro. Amanhã eu vou trazer a oração de Tara vermelha para vocês, que é curta, tá? É uma coisa de 10 minutos. Vou ler para vocês a oração de Tara, porque eu lembro que vocês ficaram curiosos, porque tem toda uma das Dakinis aqui que trabalhou muito essa questão da Tara vermelha, né? Aí eu vou trazer a oração de Tara. E a gente faz prática. Eu quero fazer com vocês essa semana, manter o Dharma às 6:30 da manhã e fazermos práticas de meditação. O que vocês acham? Fazer várias práticas, né? Um pouco mais longas ali, para a gente poder se concentrar. E fazer leitura, se surgir alguma leitura de algum textinho curto, assim, de 5 minutos, eu trago para vocês também. Mas a gente usar o tempo para mais práticas de meditação, certo? A gente trabalha essa semana com práticas, né? Vamos evoluir nisso, vou trazer Tara, vocês vão ver que lindo que é falar sobre Tara, tá? E a gente faz essa semana bem assim. E aí na semana que vem eu saio para trabalho, né? Aí a gente fica fora uma semana, mas é porque sempre aquela interrupção de um livro, lembra que a gente faz isso? Bom dia, Daniele. E aí depois na outra a gente volta. Volta daí já com um novo livro. Pode ser assim, todos concordam? Convidem quem vocês querem que participe de meditação. Vamos trabalhar um pouco mais forte assim, ok? Bora lá então. É uma proposta, se vocês tiverem outra, podem sugerir. Um filhotinho de pássaro nas suas mãos. A última vez que a vi, eu tinha encontrado um pequeno passarinho, batendo suas pequeninas bom dia Conceição, não havia entrar, batendo suas pequeninas asas desesperadamente na escada íngreme que levava para fora do templo. Não havia nenhum ninho e nem mamãe pássaro à vista. Eu o apanhei, embora soubesse que as chances de que sobrevivesse eram ínfimas, mínimas. Leve-o para Candro, disse ontem o monge residente. As pessoas fazem isso comigo também, quando eu estou aqui. Quando eles estão aqui, que vem um passarinho que caiu, me levam correndo o passarinho para eu ajudar a fazê-lo reviver. Às vezes dá, quase sempre dá. Mas, sempre tem um não, né? Sempre tem um momento que o karma desse passarinho acabou, né? E ainda bem. Levamos todos os animais feridos para ela. Sério, ele queria que eu incomodasse a senhora mais respeitada da nossa época porque um filhote de passarinho havia caído de seu ninho? Bom dia, Lu. Ele acenou com a cabeça, afirmando que sim. E sim, embora Candro normalmente não recebesse visitantes, ela estava sempre disponível para questões de vida ou morte. E lá foi ele, subindo as escadas, no primeiro andar do que havia sido uma casa de fazenda francesa abandonada. Candro e sua irmã estavam sentadas no sofá, cor de creme da antiga sala de estar de Sogyal Rinpoche, com seus rosários nas mãos, murmurando mantras como sempre faziam quase o dia inteiro. Imagina, uma mente dessa não tem espaço para distração, né? Aquela sala quadrada com os belos e antigos pisos de madeira e seus preciosos tapetes tibetanos tinha vista para o Vale Herald. Esse tipo, bom dia Lucilena, bom dia Eliana, esse tipo de meditação, de murmurar, se chama meditação esiástica, com H na frente. Então há um murmúrio.
É uma forma de meditação também, né? Ele vai te levar para outros lugares. Mas eu prefiro que ela seja, quando pratico os mantras, que os mantras sejam apenas um veículo, em que todas as distrações cessam e a gente então entra no silêncio da meditação, né? Para observar a própria mente. Então é uma forma também. Mas se a gente ficar preso somente a isso, tu vai só observar algumas características da tua mente observando aquele mantra. Não entra outras distrações, mas embora tu esteja distraído, né? Mas a meditação exíastica, ela faz com que tu entre nesse lugar, assim, em que o resto todo se dilui. Então tu faz por muito tempo, né? E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um Mani Padme Hum, um Mani Padme Hum, um Mani Padme Hum, né? Um Bezerra Guru Pema Siddhi Hum, um Bezerra Guru Pema Siddhi Hum, um Bezerra Guru Pema Siddhi Hum, né? Tem várias, assim, no budismo. Gati Gati Parasangate Bodhisoha, né? Gate Gate Parasangate Bodhisoha, Gate Gate. Então vocês vão ouvir várias, assim, cada uma tem um significado. Não é só umas palavrinhas jogadas no... Tem significados. Enfim. Sogyal Rinpoche o redecorou para sua mãe e sua tia Kandro com móveis dourados, requintados e pinturas tibetanas em tecido que lembrava o seu antigo lar tibetano. Kandro sorriu para o pequeno pássaro. Depois estendeu a mão para tocar suavemente sua cabeça e gesticulou para que seu monge assistente trouxesse um néctar medicinal. Ela murmurou algumas orações com sua voz suave e aguda, e então fez um gesto para que sua irmã tocasse o pássaro com algumas gotas de substância abençoada. Poucas horas depois, o filhotinho morreu. Mas ao menos, ou assim acreditava ontem, ele partiu com as bênçãos da maior das mestras, garantindo que a conexão havia sido feita e que continuaria em sua próxima vida. Apesar de estar na casa dos 80 anos, ela frequentemente passava um dia inteiro sentada realizando rituais e cânticos no grande templo com centenas de alunos. Bom dia, Marcelo. Kandro tinha uma cadeira confortável aos pés do Buda dourado. E sua irmã, Tseren Yangmo, passava dias inteiros praticando sentada no chão de pernas cruzadas. Que delícia, né? Movendo as contas de seus rosários uma a uma, fazendo uma oração a cada uma das contas, as duas irmãs eram modelos vibrantes de graça, dedicação e compaixão. As duas cuidavam uma da outra e eram muito próximas, mas também muito diferentes em estilo e características pessoais. Enquanto Tseren Yangmo gostava de ter tudo em perfeita ordem, Kandro era completamente relaxado e não dava a mínima importância para sua aparência ou para a arrumação do seu quarto. Pelo menos uma vez por ano, a reencarnação do ex-marido de Kandro, Dzongzar, Khyentse Rinpoche, a visitava na França. Quando ele afetuosamente pegava sua mão para guiá-la até a cadeira, ela olhava para ele com os olhos cheios de amor. E a intimidade e o calor entre ela e a jovem encarnação revelavam sua antiga conexão. E tem isso, né? No budismo tibetano. Tudo bem até aí, gente? Assim, Kandro fechara o círculo, de viver como a esposa de um reverenciado mestre nas montanhas nevadas do Tibete. A ser uma refugiada na Índia do Sikkim, ela finalmente encontrou seu lar. Era uma das comunidades budistas mais influentes do Ocidente. Kandro não ensina de modo formal e, de fato, ela não fala muito, mas o que diz pode ser de clareza tão penetrante que chega a se tornar profético, lembra Sogyal Rinpoche. Escutá-la no seu canto fervoroso e abençoado ou praticar com ela é receber inspiração para o mais profundo do nosso ser. Até mesmo caminhar com ela, fazer compras em sua companhia ou simplesmente sentar-se ao seu lado. É aninhar-se na quieta e poderosa felicidade de sua presença. Isso é uma delícia quando a gente está perto de alguém assim que só tem bondade, né? A gente não precisa se preocupar com nada, não precisa ficar inventando máscaras e caras e tentar falar alguma coisa, apenas tu permanece com a pessoa e pronto. Ela gostava de ter crianças por perto, gostava de dançar com elas ou ouvi-las cantar. Seu humor era hilário, direto e politicamente incorreto.
Ah, eu tenho esse problema também. Eu tenho um humor politicamente incorreto. Isso aí a Carolina disse, tu vai preso um dia ainda. Mas é que, às vezes eu não tenho paciência. Como disse uma de suas enfermeiras, uma das primeiras expressões em inglês que aprendeu foi menina travessa. E ela gostava de usá-la sempre que tinha sua própria opinião sobre algo. Seus assistentes admiravam sua natureza lúdica e nenhum deles jamais a ouviu reclamar por ter perdido todos os amigos e toda a sua fortuna no Tibete. Quando outros tibetanos lamentavam a terrível perda que havia se abatido sobre eles, ela simplesmente se levantava e saía. Há nada mais chato que ficar ouvindo pessoas lamentar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Nossa, aí é muito... Tudo não tem problema, gente. Naquela época ficou cada vez mais claro que para ela, como uma grande yogini de Dzogchen, as percepções comuns haviam se dissolvido e ela havia transcendido os apegos e as preocupações deste mundo. Embora falasse cada vez menos no fim de sua vida, parecia-me que com seu humor incrível ela sempre nos dava um ensinamento importante sobre as ironias da vida, diz Sogyal. Talvez não precisemos levar tudo tão a sério, aquilo que eu falo sempre, gente. Parecia dizer, até mesmo todo esse ciclo de existência, nascimento e morte que os budistas chamam de samsara. Parece bem ridículo quando visto de uma perspectiva iluminada. Eu estava em São Paulo trabalhando essa semana, né? As pessoas de São Paulo levam tudo muito a sério, eu fiquei muito preocupado. Eu passei dentro de Uber, atravessando São Paulo, de uma rodada de negócio a outra, assim, na arquitetura, né? Mas a pessoa é muito sério. É tudo muito, né? Mas tudo bem, né? Desde que a gente feche o negócio, não tem problema. Bom dia, Dani. A saúde de Kandro começou a piorar na primavera de 2011. Após uma queda, ela machucou o quadril e precisou ser hospitalizada. Ela insistiu que queria voltar para casa, para o Lerabeling. Dzongzar interrompeu seu programa de ensinamentos na Austrália e foi rapidamente para a França, lendo um texto de Dzogchen importante para ela, Fontes do Tesouros de Dharmadatta, de Longchenpa. Ele notou sua dificuldade para respirar, mas quando eu olhava para ela, isso o Dzongzar falando, né, pude ver a lucidez absoluta em seus olhos, lucidez total, diz ele. Mesmo antes disso, ela já não desejava fazer nenhum tratamento e nem ficar no hospital. Seres comuns como nós farão qualquer coisa para viver mais um minuto. Mas para ela a realidade era muito clara. Mesmo a pessoa comum não deixaria de perceber esse tipo de qualidade que ela teve em seus últimos dias. 52 anos depois que seu marido deixou o corpo, Kandro também demonstrou domínio sobre sua mente no momento da morte. Bom dia, Lu. Orgen, Tobial Rinpoche e Sogyal Rinpoche testemunharam os momentos finais de Kandro. Quando as pessoas comuns chegam perto da morte, elas perdem a consciência, ou não conseguem reconhecer quem está falando com elas, ou não conseguem ouvir o que está sendo dito. Com ela não foi assim, observou Orgen. Sua mente tinha uma clareza diferente e seu olhar era exatamente como descrito nos textos de Dzogchen. Então, Dzogchen são os ensinamentos mais profundos. Dá para usar essa palavra. Seus olhos, que estavam sempre muito alertas, estavam mais aguçados do que nunca. Quando Sogyal Rinpoche perguntava-lhe se estava com dor, ela apenas balançava a cabeça. Se lhe perguntasse se estava sentindo bem, ela assentia. Isso me fez pensar que ela havia chegado ao ponto em que para ela todas as aparências delusórias, todas as percepções comuns da vida e morte haviam se dissolvido e por isso não sentia dor. Bom dia, Lu. Esse tipo de sensação, de percepção, gente, a gente pode conseguir... Bom dia, Luana. A gente pode conseguir na meditação também, não precisa morrer para acontecer isso. Na meditação, chega um ponto da meditação profunda, né? Meditação de muito tempo, assim, em que as aparências elas se dissolvem. Então, o que são as aparências que se dissolvem? Aquilo que tu estava sentindo dor no corpo, um dia a Rosa sentindo qualquer emoção aflitiva conflitante, né? Qualquer coisa, elas se dissolvem. Não existe mais um velcro que liga nessas aparências. E aí tu para de perceber isso.
Não significa que o corpo não esteja sentindo dor, a mente já não reconhece mais aquilo. E aí esse momento ele cessa completamente, tudo. É muito incrível. E isso dura muitos dias, quando tu está praticando. No dia que ela morreu, Sogyal Rinpoche foi ao seu quarto por volta das 5h30 da tarde. Ela estava apenas fitando o céu. Eu a chamei, minha tia, estou aqui. Ela não respondeu. Senti que estava meditando. Cerca de 1 hora depois, com Sogyal Rinpoche e Yogyen presentes, sua respiração parou. Mas seu coração ainda estava quente e permaneceu aquecido por 3 dias e meio. Seu corpo não mostrou sinais de deterioração. Quando um praticante permanece em meditação por vários dias, depois que o corpo para de funcionar, isso é chamado de Tukdan, em tibetano. Ordem enfatiza a forma como continuou a sentir a presença de Khandro. De acordo com Dzogchen, após a morte de um grande praticante, ele de fato permanece em meditação por 3 dias. Por isso é extremamente importante manter o sigilo e não perturbar a meditação tocando o corpo. Sua mente se fundiu naturalmente com a grande expansão, como a água se misturando com água. Ele observou que as mãos e os pés de Khandro permaneceram quentes por vários dias. Disse que um praticante de Dzogchen é capaz de fundir as luminosidades no Tukdan, está realizando éons de prática em um único instante e prossegue para atingir a iluminação. Sogyal Rinpoche descreve a morte de um grande mestre em O Livro Tibetano de Viver e Morrer. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse livro, ali vai explicar todo esse processo, o Livro Tibetano de Viver e Morrer. Tem essa versão escrita pelo Sogyal Rinpoche, que é mais moderninha. Eu não estou com ele na biblioteca aqui agora, está lá em cima. Na minha cabeceira de cama tem esse livro. Então ele é um livro denso, né? Para quem tiver curiosidade de ler sobre isso. Então ele vai dizer assim: além de seu perfeito equilíbrio, ocorrem outros sinais que mostram que está repousando no estado de luminosidade base. Há ainda um certo colorido e brilho no seu rosto. O nariz não afunda, a pele permanece macia e flexível, o corpo não enrijece. Disse que os olhos conservam um brilho suave e compassivo, e ainda há um calor no coração. Toma-se grande cuidado em não tocar o corpo do mestre e faz silêncio ao seu redor até que ele saia desse estado de meditação. Esta foi a última lição silenciosa que ela ensinou aos seus alunos. Para seres que têm uma conexão com a pessoa em Tukdan, isso é extremamente poderoso. É por isso que é tão importante fundir com a intensidade a própria mente com a mente de um ser iluminado em oração. É como o fogo. A mente de sabedoria é tão poderosa naquele momento que qualquer pessoa que se aproxima do fogo não sente frio. Alunos de todo o mundo vieram se sentar ao lado de seu corpo, na pequena sala do santuário pessoal de Sogyal Rinpoche, fazendo orações de aspiração e unindo suas mentes com a de Khandro. A lâmpada dos ensinamentos pode ter deixado esse mundo, mas sua luz continua a brilhar. Bom dia, Laura. Então, e foi isso, gente. Pois são só comentários da Micaela. A gente finalizou, então, esse livro. Foram 82 dias, né? Mais, né? 100 dias, porque, enfim. Poder das Dakines, trazido pela editora Lúcia da Letra, nas mãos do Vitor Barreto. Esse livro eu ganhei de presente da Ana Teresa Barreto, a mãe do Vitor Barreto. Então eu gosto sempre de agradecer como chega até mim, né, as leituras, como chega... porque às vezes não basta eu simplesmente tentar me conectar a algum livro. Eu tenho uma vasta biblioteca, né? Mas não basta eu me conectar. Às vezes eu passo a mão sobre os livros, qual que eu vou ler? Né? Qual desses vai pegar no Dharma assim, para as pessoas? Tem livros que são muito complexos, que não dá para ler aqui. Né? Não que vocês não irão entender, mas vai ficar chato. Né? São livros muito de estudo. Né? Mas por esse sentido, assim, para não ficar uma coisa chata. E outras vezes o Dharma se comunica através de pessoas que estão abertas a isso. Né? Eu recebo do Enio Burgos, recebi da Ana Teresa, já recebi de outras editoras também, da Grifos, né? Ou às vezes recebo do próprio Vitor Barreto, ou de alguém, né?
ou eu mesmo, então, olho para aquilo e digo, não, será esse livro? Eu acho que agora é um momento para lê-lo. Mas é o que importa isso, não somos nós pessoas, é a forma como o Dharma se manifesta. De que forma ele vai se manifestar? Às vezes ele tem que se manifestar de uma outra voz que está em outro lugar e que precisa ser lido, que precisa ser dito. E ler esse livro, mesmo que para alguns soe estranho falar sobre essas mulheres, é mostrar a força e a dedicação de cada uma delas, né? A dedicação para a gente não achar que as coisas acontecem assim, né? Como um passe de mágica. Foi preciso muita dedicação para elas chegarem nesses pontos que elas chegaram, né? Que estão. Muitas delas presentes ainda aqui conosco. Então o Dharma é isso, né? Muitas pessoas perguntam, mas o que é o Dharma? O Dharma pode ser qualquer coisa em qualquer religião. O Dharma é o conhecimento, né? Atribuído a um determinado ser ou uma determinada cultura. O Dharma é isso, né? O Dharma, nesse caso, é o Dharma do Buda, né? O que o Buda desvendou naquele período, né? E que até hoje ecoa. Então tu imagina tu desvendar algo da própria mente coletiva e individual e que ressoa por mais de 2.500 anos. Deixar uma vastidão de ensinamentos que até hoje a gente está estudando e tentando entender, tentando ver. E o que a gente fala aqui é só uma pontinha, gente, é só uma pontinha. A gente ainda não fala sobre as lógicas budistas, os fenômenos budistas, que são outro compêndio de estudos, assim, e que não cabe aqui nesse lugar, né, nesse fórum. Então, quando a gente trouxer o Dharma aqui, tem outra coisa também, é preciso estar pronto para ouvir o Dharma. Então esse é o mérito de vocês, essa é a fruição kármica de vocês. Mérito é uma palavra ruim, eu prefiro fruição kármica, que é o que mais traduz punha, né? Punha foi traduzido errado como mérito, é fruição kármica. Então fruição kármica de vocês, não minha. Eu leio para favorecer a fruição kármica de vocês, que há um amadurecimento kármico em que vocês conseguem ter uma mente que consegue ouvir o Dharma. Muitas mentes não conseguem ouvir o Dharma. Lembrando, o Dharma católico, Dharma religioso que seja, Dharma filosófico, Dharma de ética, Dharma budista, Dharma muçulmano, o que for o Dharma, nesse caso o Dharma budista, não consegue ouvir. Porque a mente está tão embaralhada, tão embaraçada com tantas coisas, com tantas distrações, com tantas emoções aflitivas, de medo, de ódio, de raiva. Tem muita gente que não consegue mais nem ligar aqui, não tem mais tempo, porque a sua fruição kármica, seus méritos, no caso, acabaram. Ela não consegue achar tempo para isso. Ela não consegue achar disposição para acordar às 6 e pouco da manhã e ouvir. E quando chega, ela diz, não, fica gravado, mas eu não tenho mais tempo, essa hora eu já estou trabalhando. Aí a pessoa vai dando desculpas. Para nós, budistas, o que aconteceu é que a sua fruição kármica acabou. Ela não vai mais conseguir ouvir o Dharma. Por mais que ela se esforce para vir aqui numa aula presencial, numa aula online, as suas fruições kármicas acabaram. E aí é preciso voltar a trabalhar um monte de questões éticas para poder ouvir. Tem gente aí que eu não vou citar, né? Não posso citar, enfim, que passou por perrengue meio grave, assim, né? E está aqui ouvindo o Dharma. Isso é impressionante. Essa pessoa, se ela está aí ainda, ela sabe que eu estou falando dela. Essa pessoa estava em algum lugar que o Dharma não existia. O Dharma não estava presente. Não existia o Dharma. E ela ouviu aquilo, e ouvindo aquilo, ela disse, nossa, mas por que bate na pessoa? Porque já ouviu alguma vez em outras vidas, né? Então, gente, é muito poderoso. Quando vocês ouvirem o Dharma, respeitem não o Dharma somente, respeitem a si, a seu aspecto kármico. Como que neste momento isso faz sentido? E se você se afastou, para terminar, se você está se afastando do Dharma, veja bem, algo está acontecendo. E isso pode ser um pouco grave. E quando a gente se afasta do Dharma, a gente se afasta da gente. Lembrando, o Dharma é o conhecimento universal, não é do Buda. O Dharma é o conhecimento universal. Aí eu começo a me afastar de mim. Aí é um problema. Certo? Então vamos fazer isso, vamos fazer isso combinado. A partir de amanhã a gente faz práticas de meditação, eu vou ler o texto de Tara, vermelha, que é poderosíssimo, poderosíssimo. E aí a gente faz práticas de meditação.
E durante toda essa semana a gente fará práticas assim, práticas, às vezes eu leio alguma coisinha, ou não, a gente só faz práticas. Semana que vem eu estarei fora trabalhando a semana toda, ok? Então essa semana, amanhã a gente começa essa nova forma, só por um tempo. Ok? Então finalizo assim, hoje a gente não vai praticar, eu quero que vocês pensem sobre essas questões de mérito e de fruição kármica. Quem tiver dúvida, quiser que eu fale mais sobre isso, chama, tá bom? Estou à disposição do Dharma. Que os méritos, essas fruições que nós geramos, todas essas questões positivas, kármicas, que se estendam e toquem a todos os seres. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Certo? Boa semana. Isso aí, Jason. Boa semana. Até amanhã.